Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, deixa o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Algumas plantações crescem mesmo quando ninguém semeia e colhem o que não deveria ser colhido. A fazenda Santo Antônio estava abandonada há 12 anos, quando a família Almeida a comprou por um preço que parecia bom demais para ser verdade. 200 hectares de terra fértil, casa-sede estruturalmente sólida, celeiro grande, equipamentos antigos, mas funcionais. O corretor não explicou direito por que estava tão barata. Apenas murmurou algo sobre os donos anteriores terem deixado às pressas. Questões pessoais. Nada relacionado à propriedade. Roberto e Cláudia chegaram com os 3 filhos numa tarde de março. Caminhonete de mudança atravancada de móveis e esperanças. Queriam vida mais simples, longe da violência urbana. Cultivar a própria comida. Criar os filhos conectados com a terra. Todas as fantasias citadinas sobre vida rural. A casa precisava de limpeza profunda, mas estava em boas condições. Janelas intactas, telhado sem goteiras, encanamento funcionando após alguns reparos. O problema estava nos campos. Roberto caminhou pela propriedade no segundo dia, avaliando o trabalho necessário. A maior parte estava coberta de mato alto, invasoras tendo tomado conta durante anos de abandono. Mas havia uma seção específica, aproximadamente 5 hectares no extremo leste, onde algo ainda crescia. Milho. Fileiras perfeitamente alinhadas de pés de milho maduro, espigas douradas pesadas nos talos, como se tivessem sido plantados e cuidados recentemente. Mas, segundo o corretor, ninguém trabalhava aquela terra há mais de uma década. Roberto examinou as plantas. Saudáveis, sem pragas, sem ervas daninhas entre as fileiras. O solo ao redor estava impecavelmente limpo, terra escura e úmida como se tivesse sido recém-arada. Impossível para campo abandonado. Ele colheu uma espiga, abriu a palha. Grãos perfeitos, brilhantes, apetitosos. Provou um. Doce, delicioso, melhor que qualquer milho que tinha experimentado. Naquela noite, a família comeu milho cozido no jantar. Todos concordaram que era excepcionalmente saboroso. As crianças pediram mais, comeram até ficarem satisfeitos de forma que raramente acontecia. Roberto acordou às 3 da manhã com barulho estranho, som ritmado vindo de fora, mecânico, mas orgânico, como ferramentas batendo em terra, mas com cadência errada. Demorada demais entre batidas. Pesada demais. Olhou pela janela do quarto. A lua estava cheia, iluminando os campos com claridade fantasmagórica. E no campo de milho, algo se movia. Figuras, várias, trabalhando entre as fileiras. Silhuetas curvadas, manipulando as plantas, realizando tarefas de cultivo. Mas os movimentos eram errados. Articulações dobrando em ângulos que não deveriam. Cabeças virando muito mais que pescoços humanos permitiam. Roberto acordou Cláudia. Juntos observaram. As figuras trabalhavam metodicamente, capinando, ajustando irrigação que não existia, colhendo espigas e colocando em cestos invisíveis. Tudo em silêncio absoluto, exceto pelo som ocasional de metal em terra. Quando o sol começou a nascer, as figuras simplesmente pararam. Não saíram do campo, não caminharam para lugar algum. Apenas se tornaram imóveis. E na luz crescente da manhã, Roberto viu o que realmente eram. Espantalhos, velhos, podres, roupas em farrapos penduradas em estruturas de madeira. Mas durante a noite, tinham estado se movendo, trabalhando, cultivando. Roberto desceu para o campo assim que ficou completamente claro. Os espantalhos estavam espalhados entre as fileiras, 7 deles, enfincados no chão em intervalos regulares, completamente estáticos agora, apenas estruturas mortas com sacos de aninhagem como cabeças. Mas o campo tinha mudado durante a noite. A área que estava levemente invadida por mato ontem estava limpa. Terra que parecia compactada estava fofa, recém-trabalhada. E havia mais milho. As fileiras tinham se expandido, metros adicionais de plantas maduras que definitivamente não estavam ali antes. Roberto arrancou os espantalhos, todos os 7.
Jogou-os em uma pilha longe do campo, cobriu com lona. Determinou-se a arar aquele maldito campo, plantar outra coisa ou deixar em pouso. Qualquer coisa menos milho. Naquela noite o som voltou, mais alto, mais insistente. Roberto foi até a janela. Os espantalhos estavam de volta. Não nos lugares originais, mais próximos da casa, apenas 50 metros de distância, e estavam virados na direção das janelas. 7 estruturas imóveis aparentemente observando. Ele desceu com uma lanterna e machado. Ia destruir aquelas coisas, queimá-las, terminar com a insanidade. Mas quando chegou onde os espantalhos deveriam estar, encontrou apenas buracos vazios no chão, marcas onde tinham estado enfincados, e rastros, não pegadas, sulcos, como se tivessem sido arrastados, levando de volta para o campo de milho. Roberto seguiu os rastros. Levavam diretamente para o centro do campo, onde os espantalhos estavam novamente posicionados, mas agora em formação diferente. Círculo, todos voltados para dentro. E no centro do círculo, algo novo. Uma cruz, grande, madeira antiga enterrada profundamente, e pendurada nela, roupas, calça jeans, camisa xadrez, chapéu de palha, todas vazias, mas arranjadas como se estivessem vestindo um corpo invisível. Roberto recuou, tropeçou numa espiga caída. Quando olhou para baixo, viu que não era espiga normal. Era maior, mais pesada, e quando descascou a palha, os grãos eram vermelhos, cor de sangue seco. Ele correu de volta para casa, trancou todas as portas. Acordou Cláudia. Disse que iam embora de manhã, não discutível. Pegariam o essencial e sairiam. Mas de manhã, as crianças tinham desaparecido. Não dos quartos. Dos quartos elas estavam, mas diferentes. Sentadas nas camas, olhando para frente, expressões vazias. Quando Roberto falou com elas, responderam. Mas as vozes soavam ocas, distantes, e falavam sobre o campo, como o campo precisava delas, como tinham trabalho a fazer, como a colheita não podia parar. Cláudia tentou abraçar a filha mais nova. A menina não reagiu, corpo rígido, pele fria demais. E quando Cláudia olhou nos olhos dela, viu pupilas dilatadas completamente. Apenas escuridão, nenhum reflexo, como olhar para poços profundos. As crianças se levantaram simultaneamente, caminharam para a porta. Movimentos sincronizados. Roberto bloqueou a passagem. Elas pararam, esperaram, pacientes, inevitáveis. Ele as segurou. Tentou carregá-las de volta para os quartos, mas eram pesadas demais. Não resistiam ativamente. Apenas eram sólidas demais, densas, como se tivessem sido preenchidas com terra. As crianças falaram em uníssono, voz coletiva, profunda demais para cordas vocais infantis. O som não formou palavras reconhecíveis, mas Roberto entendeu. A fazenda precisava trabalhadores, o campo precisava cuidadores, a colheita precisava continuar. E quem comia do campo pertencia ao campo. O milho, o maldito milho que tinham comido, tinha sido oferenda. Primeiro passo, convite aceito através de consumo. As crianças saíram. Roberto e Cláudia tentaram segui-las. A porta não abria. Trancas que não tinham sido tocadas permaneciam firmes. Janelas seladas como se tivessem sido soldadas. Presos dentro da própria casa, enquanto os filhos caminhavam para o campo. Assistiram impotentes pelas janelas. As crianças entraram no milharal. Caminharam até o centro. Posicionaram-se próximas aos espantalhos e pararam, imóveis, braços ligeiramente afastados do corpo, rostos voltados para o céu, aguardando. O sol desceu, a lua subiu. E quando a luz prateada banhou o campo, as crianças começaram a se mover. Não como humanos, como as figuras que Roberto tinha visto na primeira noite, curvadas, articulações erradas, trabalhando, capinando, colhendo, cuidando. Seus filhos tinham se tornado parte da fazenda. Roberto quebrou uma janela, cortou-se no vidro, mas conseguiu sair. Correu para o campo. Mas o milho tinha crescido, muito mais alto que antes. 3 metros, 4 metros de altura.
talos grossos como troncos de árvores jovens, formando o labirinto impenetrável. Ele gritou pelos nomes das crianças. Apenas eco distorcido respondeu. Abriu caminho forçadamente entre as plantas, mas cada fileira parecia idêntica, sem marcos, sem forma de se orientar, e as plantas se moviam, fechando caminhos atrás dele, abrindo novos à frente, guiando, confundindo. Roberto emergiu em uma clareira, não onde tinha entrado, outra parte do campo, e ao redor da clareira, mais cruzes, dezenas, algumas com roupas velhas penduradas, outras com roupas mais recentes, e algumas com roupas de criança. Todas as famílias que tinham tentado cultivar aquela terra, todos que tinham comido da colheita, todos agora parte do campo, trabalhadores eternos, cuidadores que nunca descansavam, garantindo que a plantação continuasse, que o ciclo nunca quebrasse. Roberto encontrou Cláudia vagando também, perdida, separada. O campo os mantinha afastados, isolados, mais fácil de processar individualmente. Quando o sol nasceu, encontraram-se de volta à casa, sem memória clara de como tinham saído do campo. As crianças estavam nos quartos novamente, dormindo, aparentemente normais, mas Roberto sabia, não eram mais completamente suas, pertenciam ao campo agora, e toda noite voltariam, para trabalhar, para cultivar, para garantir a colheita. Eles não podiam sair. Tentaram. A caminhonete não ligava. Motores gripados como se não tivessem sido usados em décadas. A estrada de acesso estava coberta, não por mato, por milho, crescendo através do cascalho, bloqueando passagem. A fazenda os manteria, como manteve todos os outros. Como continuaria mantendo quem viesse depois, porque a fazenda Santo Antônio tinha apenas um propósito, uma função que transcendia a propriedade humana. Ela cultivava, eternamente, e para cultivar, precisava de trabalhadores, de almas ligadas à terra através de consumo, de famílias transformadas em ferramentas vivas para manter o ciclo. Roberto e Cláudia ainda vivem lá, tecnicamente. Durante o dia, parecem normais, cuidam da casa, alimentam-se, mas nunca mais do milho. Apenas alimentos que trazem de fora, quando o campo permite que saiam brevemente para compras. À noite, juntam-se as crianças, aos espantalhos, aos ecos de todas as famílias anteriores, trabalhando no campo infinito que se expande a cada estação, cultivando colheita que ninguém além deles consome, milho que cresce apenas para crescer, para ser cuidado, para manter o ciclo. E quando novos compradores chegam, atraídos pelo preço impossível pela terra fértil, pelas promessas de vida simples, o corretor faz a mesma oferta. Não menciona os donos anteriores, não explica por que o preço é baixo, apenas fecha a venda e espera, porque a fazenda sempre precisa de novos trabalhadores. A colheita nunca para e o campo sempre, sempre cobra o que lhe é devido. Há fazendas onde a água não vem apenas da chuva, vem de lugares mais profundos, mais antigos e sempre tem preço. A fazenda Três Quedas tinha esse nome por causa das cachoeiras que cortavam a propriedade em tempos antigos, antes de algum evento geológico desviar o curso do rio décadas atrás. Agora restava apenas terra seca, pasto amarelado e um único poço no centro do terreno que nunca secava mesmo nas piores estiagens. Quando a família Silva comprou a propriedade, o antigo dono fez apenas um pedido estranho durante a transição. Um pedido que não constava em contrato, mas que ele insistiu ser cumprido. Nunca tirem mais água do poço do que realmente precisam. Nunca desperdicem. E principalmente nunca joguem nada dentro que não seja o balde. Vicente Silva riu da superstição. Homem prático, agrônomo formado, não acreditava em folclore rural. Poço era poço, fonte de água subterrânea, nada mais. O pedido do velho era apenas excentricidade de quem tinha passado tempo demais isolado. A fazenda tinha 80 hectares, gado leiteiro principalmente, algumas galinhas, horta grande. Vicente, sua esposa Alzira
e o filho adolescente, Marcos, se mudaram determinados a fazer a propriedade prosperar. Primeiro ano seria difícil, sabiam. Investimento alto, retorno demorado. Mas tinham planos sólidos e disposição. O poço ficava protegido por uma construção simples de tijolos, telhado de telhas velhas, abertura circular coberta por tampa de madeira pesada. Profundidade impossível de medir visualmente. A água ficava longe embaixo, superfície escura refletindo apenas escuridão, mesmo sob sol direto. Um sistema de roldana e balde permitia puxar água. Equipamento antigo, mas funcional. Vicente planejava instalar bomba elétrica, eventualmente modernizar, mas por enquanto o método tradicional funcionava. A água era excelente, fria, limpa, sem gosto de minerais ou contaminação. Análise laboratorial mostrou pureza excepcional, melhor que água encanada da cidade. A família bebia diretamente do poço, usava para cozinhar, para os animais. Tudo correu normalmente os primeiros 3 meses. Chuvas regulares mantinham os pastos verdes. O gado engordava bem. Produção de leite superava expectativas. A horta florescia. Marcos se adaptou à escola rural próxima, fez amigos. A seca chegou em agosto, não incomum para a região. Mas aquele ano foi particularmente severo. Semanas sem chuva. Córregos secando. Vizinhos reclamando de poços baixando perigosamente. O poço da fazenda Três Quedas não baixou. Manteve nível constante. Vicente verificava diariamente, medindo com corda marcada. Sempre a mesma profundidade. 12 metros até a superfície da água. Nunca variando. Vizinhos começaram a pedir água emprestada. Vicente concordou. Afinal, tinha mais que suficiente. Enchiam galões, barris, caixas d'água de caminhonetes. Levavam para propriedades vizinhas, onde animais começavam a sofrer com desidratação. O poço não mostrava sinais de depressão. Não importava quanto tirassem. Nível permanecia em 12 metros. Foi Alzira quem notou primeiro. As galinhas. 2 amanheceram mortas no galinheiro. Sem marcas. Sem sinais de doença ou predação. Simplesmente mortas, rígidas. Olhos abertos fixos em nada. Vicente atribuiu a estresse térmico. Seca afetava tudo. Enterrou as carcaças e reforçou a ventilação do galinheiro. 3 dias depois, uma vaca morreu. Mesmas características. Sem causa aparente. Apenas deitou no pasto e não levantou mais. Veterinário não encontrou explicação. Animal saudável, bem alimentado, simplesmente parou de viver. Mais animais começaram a morrer. Sempre 2 de cada vez. 2 galinhas, 2 bezerros, 2 cabras. Como se algo estivesse cobrando tributo em pares. Marcos teve a intuição enquanto ajudava o pai a enterrar mais uma vaca. Contou quantos animais tinham morrido. Então contou quantos galões de água tinham dado aos vizinhos. Os números correspondiam. Para cada galão dado, um animal morto. Proporção exata. Vicente recusou acreditar. Coincidência. A seca estava matando animais em toda a região. Não tinha nada a ver com compartilhar água. Mas quando o vizinho pediu mais 50 litros e 3 galinhas morreram naquela noite, Vicente começou a duvidar. Ele parou de dar água. Desculpou-se com vizinhos e inventou que o próprio nível estava baixando, que precisava preservar. Eles entenderam, cada um cuidando do próprio. As mortes pararam. Nenhum animal morreu nas 2 semanas seguintes. A seca continuou. Pior que antes. Pastos completamente secos. Gado começando a emagrecer mesmo com ração suplementar. Vicente precisava aumentar a quantidade de água. Não para dar fora. Para os próprios animais. Começou a tirar mais do poço. 2 viagens de balde a mais por dia. Depois 3. Depois 4. O gado precisava. A horta murchava. Não tinha escolha. O nível do poço começou a baixar. Milímetros por dia. Quase imperceptível, mas mensurável. 12 metros. 12 metros e 5 centímetros. 12 metros e 10 centímetros. E coisas começaram a aparecer na água. Primeiro, mudança de cor. Não dramática. Apenas menos transparente. Levemente turva. Vicente pensou em sedimento sendo revolvido pela retirada aumentada. Depois a água começou a ter cheiro. Fraco. Orgânico.
como vegetação apodrecendo em água parada. Não forte o suficiente para impedir uso, mas presente. Então apareceu o primeiro pedaço. Alzira estava filtrando água para cozinhar quando viu algo sólido preso no pano. Pequeno, branco, duro. Era um dente. Humano. Molar. Raiz intacta. Vicente desceu o balde novamente. Puxou. Examinou o conteúdo cuidadosamente. Mais dentes. 3 deles. E algo que parecia fragmento de osso. Pequeno. Poderia ser de animal. Mas o formato sugeria falange. Humana. Ele parou de usar o poço. Imediatamente. Comprou água engarrafada na cidade. Caro e impraticável a longo prazo, mas necessário enquanto investigava. Vicente pesquisou história da propriedade, registros antigos, jornais locais em arquivos municipais. Encontrou menção a evento em 1952. 3 pessoas desaparecidas durante construção do poço. Trabalhadores contratados para aprofundar poço existente que não estava produzindo o suficiente. Desceram para limpar e alargar. Estrutura colapsou. Soterrou os 3. Corpo de apenas um foi recuperado. Os outros 2 ficaram presos, impossíveis de alcançar com equipamento da época. Poço foi selado temporariamente. Anos depois, novo dono reabriu. Limpou parcialmente. Começou a usar novamente. A água era excelente, abundante, inesgotável. 3 homens presos no fundo. 3 quedas. O nome da fazenda não era sobre cachoeiras. Vicente sentiu náusea. Tinham estado bebendo água de poço, que continha restos humanos decompostos. Por meses. Ele decidiu fechar o poço permanentemente, selar com concreto, perfurar novo em outro local. Mas antes, queria verificar a real profundidade, saber exatamente o que estava lá embaixo. Amarrou lanterna potente na corda. Desceu lentamente, 12 metros até a água. Continuou descendo a lanterna abaixo da superfície. A luz penetrava a água turva, iluminando verde amarelado. 15 metros, 20 metros, 30. A lanterna continuava descendo. O poço era muito mais fundo que imaginavam. 40 metros, 50, 60. A corda acabou aos 70 metros. A lanterna ainda não tinha tocado o fundo. Impossível. Nenhum poço manual chegava a essa profundidade. Teria levado anos para escavar. Vicente puxou a lanterna de volta. Quando emergiu da água, algo veio junto, preso na estrutura da lanterna. Cabelo. Longo. Negro. Ainda preso a fragmento de couro cabeludo preservado pela água fria. E enrolado no cabelo, papel, encharcado mas legível. Tinta desbotada formando palavras em caligrafia antiga. Ainda estamos cavando. Não pare de mandar água. Precisamos cavar mais fundo, encontrar o que está embaixo, completar o trabalho. Por favor, não cele, não pare. Estamos tão perto. A mensagem não fazia sentido. Estava escrita como se os homens soterrados ainda estivessem vivos, ainda trabalhando. Impossível após 70 anos. Vicente jogou o papel fora. Decidiu selar o poço na manhã seguinte. Não se importava mais com mistérios ou história. Queria aquela coisa fechada. Durante a noite, barulho acordou a família. Vindo do poço. Som metálico. Ritmado. Como picareta batendo em pedra. Distante, mas claro no silêncio rural. Tum, tum, tum. Vicente foi verificar. O som vinha de dentro do poço, ecoando pelo túnel profundo. Alguém, algo, cavando. Ele gritou para baixo. Som parou. Silêncio por longos segundos. Então resposta. Não voz, mas eco. Suas próprias palavras voltando. Distorcidas, alongadas, sobrepostas 3 vezes, como 3 vozes repetindo simultaneamente. Vicente recuou. O som de escavação recomeçou. Mais rápido agora, urgente, desesperado. Ele selou a abertura do poço com tábuas pesadas. Pregou. Empilhou pedras por cima. Qualquer coisa para bloquear. O som continuou. Abafado, mas presente. Durante toda a noite. Durante todo o dia seguinte. Incessante.
3 fontes distintas de picaretas batendo, cavando sempre mais fundo. A fazenda ficou sem água. Vicente trouxe caminhão-pipa, caro demais para sustentar, mas não tinha opção. Não tocaria aquele poço novamente. Vizinhos comentaram que o som também podia ser ouvido em suas propriedades. Vibração subterrânea, eco através da rocha. Algo cavando profundo abaixo de toda a região. E então a água de outras fazendas começou a mudar, ficando turva, desenvolvendo cheiro. Poços que nunca tinham problemas agora, produzindo água imprópria. Como se o que estava sendo cavado lá embaixo estivesse contaminando o aquífero inteiro, espalhando, alcançando. Vicente vendeu a fazenda. Prejuízo enorme. Ninguém queria pagar preço justo por propriedade com poço contaminado. Mas alguém comprou. Homem estranho que fez apenas uma pergunta. O poço ainda está ativo? Vicente confirmou. Selado, mas ativo. Som de escavação continuando. O comprador sorriu. Era exatamente o que procurava. A fazenda Três Quedas mudou de mãos. O novo dono removeu o selo. Desceu equipamento. Começou a bombear água novamente, vendendo para a região inteira. Preço excelente. Qualidade excepcional depois de limpeza profunda. E o som de escavação parou. Trabalho completo. O que estava sendo procurado havia sido encontrado. Mas agora, pessoas que bebem água da região relatam sonhos estranhos. Sempre os mesmos. Cavando. Escuridão profunda. Túneis se estendendo infinitamente para baixo. E 3 figuras à frente, sempre cavando, sempre chamando para ajudar. Para pegar ferramentas, para continuar o trabalho. Porque no fundo do poço da fazenda Três Quedas, algo tinha sido alcançado. Algo que não deveria ter sido perturbado. Algo que agora flui através da água, entrando em quem consome, plantando sementes, espalhando compulsão, a necessidade de cavar, de ir fundo, de encontrar o que está sempre mais embaixo. E as 3 figuras que começaram o trabalho décadas atrás nunca pararam, apenas esperaram, pacientes, sabendo que eventualmente outros se juntariam, porque cavar é eterno, e o que está no fundo sempre precisa de mais mãos, mais picaretas, mais almas dispostas a descer e nunca mais subir. Existem cercas que não servem para manter o gado dentro, servem para manter outras coisas fora, até que alguém as derrube. A Fazenda Esperança Viva tinha esse nome ironicamente, segundo contavam os mais velhos da região. 3 gerações de fracassos, donos que chegavam cheios de planos e partiam quebrados, assustados ou simplesmente desapareciam. 150 hectares de pasto que nunca produzia, gado que nunca engordava, terra que parecia sugar a vitalidade de tudo o que pisava nela. Quando Fernando Cardoso viu o anúncio, achou que tinha encontrado a oportunidade da vida. Recém-demitido da metalúrgica aos 42 anos, tinha pegado todo o FGTS e estava determinado a recomeçar. Pecuarista ele não era, mas tinha crescido ajudando o avô no interior. Sabia o básico. E o preço da fazenda era ridiculamente baixo. O corretor foi honesto dessa vez. Explicou a reputação, as histórias. Famílias que não duravam 6 meses. Gado que morria sem razão aparente. Alguns diziam que a terra era amaldiçoada. Bobagem, claro, mas explicava o preço. Fernando não acreditava em maldição. Acreditava em má administração, superstição rural, coincidência. Comprou a propriedade com a esposa Luciana e a filha de 10 anos, Beatriz. Iam fazer dar certo. Ciência, planejamento, trabalho duro. Sem espaço para folclore. A fazenda estava em péssimas condições. Cerca caída em vários pontos. Pasto tomado por sapé e carrapicho. Casa sede com infiltração. Janelas quebradas, curral desmoronando. Mas a estrutura era sólida. Apenas precisava reforma, dedicação. E havia algo curioso. No extremo norte da propriedade, separada do resto por cerca dupla particularmente reforçada, existia uma área de aproximadamente 20 hectares que nunca tinha sido usada. Pasto exuberante, verde mesmo na estação seca, completamente intocado, mas cercado como prisão.
Fernando perguntou ao antigo caseiro, velho de 80 anos, que tinha visto 5 donos diferentes ir embora. Por que essa área nunca foi usada? Pasto melhor da fazenda. O caseiro cuspiu no chão. Olhou para o cercado com expressão que mesclava medo e respeito. Patrão anterior tentou. Colocou 50 cabeças lá dentro. Pasto bom demais para desperdiçar, disse. Primeira noite, metade morreu. Segunda noite, o resto. Terceira noite, o patrão sumiu. Acharam o corpo dele 2 semanas depois, no meio do pasto, comido. Só que não por predador comum, comido de dentro para fora. Fernando riu. História para assustar novato. Mas decidiu deixar aquela área em paz por enquanto. Tinha trabalho suficiente com o resto. Comprou 30 cabeças de gado Nelore. Bezerros jovens, baratos, que ele engordaria para venda. Soltou no pasto principal depois de consertar as cercas. Os animais pareciam saudáveis. Adaptaram-se bem. Primeira semana transcorreu normal. Gado pastando, ganhando peso, nenhum problema. Fernando começou a relaxar. Superstição era só isso. Superstição. Na 8ª noite, Beatriz acordou gritando. Fernando e Luciana correram para o quarto. A menina apontava para a janela, histérica. Disse que tinha visto uma vaca olhando para dentro, de pé nas patas traseiras, cara pressionada contra o vidro, olhos refletindo a luz do quarto com brilho que não era natural. Fernando verificou. Nada. Apenas escuridão. Explicou que foi pesadelo. Beatriz insistiu que estava acordada, que a vaca tinha ficado ali por minutos, apenas observando, antes de descer novamente e desaparecer. Pela manhã, Fernando contou o gado. 30 cabeças, todas presentes, todas se comportando normalmente. Mas quando se aproximou, notou algo estranho. Os animais não se afastaram. Gado normalmente mantém distância de humanos. Esses não. Ficaram parados, observando. 30 pares de olhos fixos nele, sem piscar. Fernando sentiu arrepio percorrer a espinha. Bateu palmas, gritou, tentou dispersá-los. Os animais não reagiram, apenas continuaram olhando, postura estranhamente rígida, como soldados em formação. Então, simultaneamente, todos baixaram a cabeça e voltaram a pastar. Movimento perfeitamente sincronizado, artificial. Fernando mencionou ao caseiro. O velho apenas balançou a cabeça. Já começou, disse. Sempre começa assim. Eles percebem e começam a mudar. Quem percebe? Quem muda? O gado não, patrão. O que está embaixo do pasto, o que alimenta a terra, o que faz o capim crescer tão verde naquele cercado. Isso percebe quando tem gado novo e começa a chamar. Fernando dispensou o caseiro, velho senil, mas a inquietação permaneceu. Naquela noite, barulho acordou a família, vindo do curral. Não mugido, algo diferente, mais profundo. Vibração que sentiam no peito mais do que ouviam. Fernando pegou a lanterna e desceu. O gado estava todo reunido, não espalhado como seria natural, agrupado, formando o círculo perfeito no centro do curral. Todos voltados para dentro. E no centro do círculo, chão escavado, buraco, recente, terra revolvida. Como se algo tivesse saído, ou tentado sair. Os animais viraram as cabeças em uníssono quando Fernando se aproximou. 30 pescoços girando com exatamente a mesma velocidade. 30 pares de olhos refletindo a luz da lanterna. Verde brilhante, fosforescente. Fernando recuou, tropeçou. A lanterna caiu, apagou. Escuridão completa, exceto pelo brilho dos olhos. 60 pontos de luz verde, flutuando, aproximando-se. Ele correu de volta para casa. Trancou-se. Acordou Luciana. Disse que iam embora de manhã. Venderiam com prejuízo. Tanto faz. Não ficariam. Mas pela manhã o gado estava normal, pastando tranquilamente. Nenhum buraco no curral. Terra intacta. Como se nada tivesse acontecido. Fernando pensou que tinha imaginado. Estresse, cansaço, histórias do caseiro infectando sua imaginação. Decidiu ficar. Dar mais uma chance. O gado começou a engordar. Rápido demais. Em 2 semanas,
Os bezerros tinham ganho massa que levaria meses normalmente. Fernando deveria estar satisfeito. Significava lucro, mas havia algo errado. Os animais não se moviam muito, ficavam parados, pastando no mesmo ponto por horas. E o capim não diminuía. Não importava quanto comessem, o pasto permanecia alto, verde, denso, e os animais cresciam. Não só engordavam, ficavam maiores, estrutura óssea expandindo, como se estivessem sendo inflados de dentro. Luciana notou que Beatriz estava magra, comendo menos, distante. A menina passava horas olhando pela janela, observando o gado. Quando perguntavam o que estava fazendo, ela respondia: "Eles me chamam, dizem que tenho trabalho a fazer, que preciso ir até o pasto verde, o cercado. Lá é onde devo estar." Fernando proibiu a filha de sair da casa, trancou as portas. Mas Beatriz não tentava sair, apenas ficava na janela, observando, esperando. O gado começou a se aproximar da casa. Todas as noites, um pouco mais perto. Formavam um semicírculo, olhando para as janelas. Imóveis, exceto pela respiração pesada. Vapor saindo das narinas mesmo no calor. Fernando ligou para veterinário. O homem veio, examinou os animais. Ficou pálido. Disse que nunca tinha visto nada assim. Os animais estavam crescendo, sim, mas não naturalmente. A estrutura era toda errada. Ossos espessando irregularmente. Músculos desenvolvendo em padrões que não existiam em bovinos. E os olhos? Pupilas dilatadas demais, refletindo luz mesmo durante o dia. O veterinário recomendou sacrificar todo o lote. Algo estava contaminado. Doença desconhecida, perigosa. Não arriscasse consumo ou venda. Fernando concordou. Chamaria frigorífico. Descartaria tudo. Prejuízo total, mas necessário. Naquela noite, o gado derrubou a cerca. Não forçando, simplesmente empurrando. Peso combinado de 30 animais anormalmente grandes, derrubando mourões de concreto como se fossem palitos. Eles entraram no quintal, cercaram a casa. Fernando olhou pela janela e viu. Não eram mais vacas. Não completamente. Estruturas distorcidas. Pernas mais longas. Coluna curvada em ângulo que permitia ficar semi-eretas. Cabeças maiores. Mandíbulas projetadas revelando dentes que não eram de herbívoro. E continuavam crescendo. Visivelmente. Pele esticando. Ossos estalando. Transformação prosseguindo. Beatriz desceu as escadas. Caminhou para a porta. Fernando a segurou. Ela não lutou. Apenas olhou para ele com olhos vazios. Preciso ir, pai. Eles precisam de mim. O pasto verde precisa de cuidador. E eu comi da terra. Bebi da água. Pertenço agora. Fernando não entendia. Não tinham comido nada da fazenda. Traziam comida da cidade. Mas a água, o poço, tinham usado desde o primeiro dia. Água que vinha de lençol freático que passava sob o pasto cercado. Água que carregava algo. Essência. Convite. As criaturas lá fora começaram a vocalizar. Não mugido. Som grave. Harmônico. Como canto. Chamado. Beatriz respondeu. Boca abrindo. Som igual saindo. Impossível para a garganta humana produzir. Luciana tentou abraçá-la. A menina era sólida demais, pesada, como se ossos estivessem densificando, calcificando. A porta se abriu. Ninguém tinha tocado nela. Apenas se abriu. Beatriz caminhou para fora. Fernando tentou segui-la. Mão invisível o empurrou de volta. Força irresistível. Assistiu pela janela, Beatriz caminhando entre as criaturas. Elas se curvaram. Não submissão. Reconhecimento. Nova cuidadora. Nova guardiã. O grupo caminhou para o pasto cercado. A cerca dupla se abriu. Não derrubada. Aberta. Como porta. Eles entraram. Beatriz no centro. Cercada. Protegida. No meio do pasto verde, o chão se abriu. Não buraco. Passagem. Escada descendente. Antiga. De pedra. Levando para profundezas. As criaturas desceram. Uma por uma. Beatriz desceu também. Última. Virou-se antes de desaparecer. Olhou para a casa. Para os pais observando impotentes. Sorriu.
Não sorriso de criança. Sorriso de coisa muito mais antiga. Satisfeita. Completa. Desceu. A passagem se fechou. Pasto voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Fernando e Luciana correram para lá. Escavaram desesperadamente. Nada. Apenas terra. Nenhum sinal de abertura. Nenhum sinal de Beatriz. O caseiro apareceu. Tinha observado tudo de sua casa. Agora são só vocês, disse. Os escolhidos ficam. Os que não foram escolhidos vão embora. Ou ficam e esperam. Alguns esperam décadas, achando que vão recuperar quem perderam. Nunca recuperam. Fernando quis saber o que estava lá embaixo. O que era aquele lugar? O caseiro encolheu os ombros. Dizem que tem coisa vivendo sob a terra. Coisa que existia antes de humanos, que precisa de cuidadores, guardiões, e que usa gado como teste. Transforma eles. Vê se serve. Quando serve, fica. Quando não serve, morre. E as pessoas? Pessoas são melhores que gado, duram mais, entendem melhor, servem melhor, por isso escolhem. Através da água, da terra, de quem consome. Fernando e Luciana venderam a fazenda. Rápido, qualquer preço. Fugiram, mas voltam, sempre voltam. Uma vez por mês. Ficam no portão do pasto cercado. Chamam por Beatriz. Esperam. Às vezes, à noite, vêem movimento. Figuras emergindo brevemente. Não são mais gado. Não são mais humanas. São outra coisa. Híbridos. Cuidadores do que vive embaixo. E uma delas, menor que as outras, às vezes acena. Reconhecimento distante. Memória apagando, mas ainda presente. É o máximo que conseguem. Ver de longe. Saber que ela ainda existe. Transformada. Servindo. A fazenda Esperança Viva continua sendo vendida. Sempre barata. Sempre atraindo novos donos, novos candidatos. E o gado continua transformando. E o pasto verde continua esperando. E o que vive embaixo continua escolhendo. Porque guardiões são necessários. Sempre. E a terra sempre, sempre reclama os seus. Há caminhos que não levam para lugar nenhum. Apenas trazem de volta. Sempre. A fazenda Último Suspiro ficava no fim de estrada de terra que cortava 12 quilômetros através de mata fechada. Acesso único, nenhuma via alternativa. Apenas aquela estrada entrando e saindo, serpenteando entre árvores antigas que formavam um túnel verde quase completo. Quando Jorge Batista comprou a propriedade, o isolamento pareceu vantagem. Privacidade total, sem vizinhos próximos. Perfeito para retiro, para escrever o livro que planejava há anos, para fugir do barulho da cidade. A fazenda tinha 30 hectares, casa pequena, mas confortável, poço funcionando, gerador para eletricidade, autossuficiente. Jorge e a esposa Denise podiam passar meses sem precisar ir à cidade. A estrada não preocupava. Jorge tinha caminhonete 4x4, bem mantida, pneus novos, mecânica confiável. Denise tinha carro menor, mais econômico para viagens ocasionais. Ambos veículos em ótimo estado. Instalaram-se em março. Primeiras semanas foram perfeitas. Silêncio. Paz. Jorge escrevendo produtivamente. Denise pintando aquarelas. Vida simples que tinham idealizado. A primeira ida à cidade aconteceu 3 semanas depois. Supermercimentos básicos, correspondência, gás. Jorge foi sozinho. Deixou às 9 da manhã. A estrada estava em boas condições. 12 quilômetros levavam 20 minutos dirigindo com cuidado. Jorge conhecia cada curva já. Tinha percorrido várias vezes. Passou o trecho da Grande Pedra. Curva acentuada. O tronco caído que servia de marco. A clareira onde luz solar penetrava. Tudo familiar. Chegou ao asfalto. Virou à direita. Cidade ficava 15 quilômetros adiante. Dirigiu 5 minutos. Então reconheceu algo. A Grande Pedra. A mesma curva acentuada. O tronco caído. Estava de volta na estrada de terra. Impossível. Não tinha feito retorno. Não tinha virado. Continuou reto no asfalto. Jorge parou. Verificou. Sim, era a estrada da fazenda. Poderia ser parecida, mas não. Era exatamente a mesma.
Reconhecia cada detalhe. Voltou para o asfalto. Tentou novamente. Direção oposta dessa vez. Esquerda em vez de direita. 10 minutos dirigindo. Mesma coisa. Grande pedra, curva, tronco. De volta à estrada de terra. Tentou 7 vezes, sempre o mesmo resultado. Não importava qual direção tomasse no asfalto, sempre terminava de volta na estrada que levava à fazenda. Voltou para casa, confuso, frustrado. Denise sugeriu que ela tentasse. Saiu no carro dela. Jorge esperou. 2 horas depois ela retornou. Mesma experiência. Impossível sair. A estrada sempre retornava. Tentaram juntos, mesmo resultado. Tentaram a pé. Caminharam os 12 quilômetros até o asfalto. Viraram à direita. Caminharam por 1 hora. Chegaram à grande pedra, entrada da estrada de terra. Como se tivessem caminhado em círculo, mas tinham ido em linha reta. Tinham certeza. Jorge usou o GPS do celular. Marcou a posição da fazenda. Dirigiu até o asfalto. Virou. Observou o GPS. O ponto se afastava. 2 quilômetros. 3, 5, 10. Estava funcionando normalmente. Ele estava definitivamente se distanciando da fazenda. Então, aos 12 quilômetros, o GPS pulou. Posição resetou. Voltou a mostrar que estava na entrada da estrada de terra. E ao olhar pela janela estava grande pedra, curva, tronco, como se o mundo simplesmente dobrasse, reiniciasse, impedindo saída. Denise começou a entrar em pânico. Estavam presos, sem forma de sair, sem forma de buscar ajuda. Jorge tentou o celular, sem sinal. Nunca tinha sinal ali, sabiam disso. Por isso tinham avisado amigos que ficariam incomunicáveis por meses. Ninguém viria procurar. Não tão cedo. Tinham suprimentos para 6 semanas. Depois disso, comida acabaria. Jorge explorou a propriedade procurando saída alternativa. Trilhas na mata, algum caminho, mas a floresta era densa, impenetrável, cortada por ravinas profundas, impossível atravessar a pé. A única via era a estrada, e a estrada não deixava sair. Passaram 1 semana tentando. Diferentes horários, diferentes veículos, diferentes direções. Sempre voltavam. Denise começou a notar mudanças, sutis. A casa parecia diferente, não dramaticamente, apenas deslocada. Móveis que tinham certeza estar em determinada posição apareciam alguns centímetros movidos. Portas que abriam para dentro, agora abriam para fora. Espelho do banheiro refletindo o ângulo ligeiramente incorreto. Jorge atribuiu a estresse. Mente pregando peças. Mas então viu. No quarto, fotografia na parede, foto de casamento deles. Mas estava errada. Na foto real, Denise usava vestido branco. Nessa, o vestido era cinza. E Jorge não estava sorrindo. Estava com expressão neutra, quase triste. Ele tinha a foto original. Guardada no álbum, verificou. Era diferente. 2 versões do mesmo momento. Uma que ele lembrava, outra que estava emoldurada. Mais mudanças apareceram. O livro que Jorge estava escrevendo. Verificou o manuscrito no computador. Capítulos que não lembrava de escrever. Parágrafos inteiros em estilo diferente. História divergindo do que planejara. As aquarelas de Denise. Pinturas que ela não lembrava de fazer. Cenas perturbadoras. Figuras sombrias em paisagens familiares. Olhos nas árvores. Bocas na terra. Estavam mudando. Ou o mundo ao redor estava. Jorge tentou marcar. Riscou linha na parede. Data. Horário. Dia 1 de prisão. Pela manhã, a linha estava apagada. Não pintada por cima. Simplesmente não existia. A parede estava limpa, intacta, como se nunca tivesse sido marcada. Escreveu no caderno. Estamos presos. A estrada não deixa sair. Pela manhã verificou. O texto dizia: estamos em casa. A estrada nos protege. Não era sua caligrafia. Era, mas também não era. Mesma letra, mas inclinação diferente. Pressão diferente. Denise parou de falar. Não abruptamente. Gradualmente. Frases ficando mais curtas. Respostas monossilábicas. Depois, apenas acenos.
Depois nada. Ela ainda se movia, cozinhava, limpava, pintava, mas em silêncio, e sempre olhando pela janela, para a estrada, como se esperasse algo. Jorge tentou sair novamente, sozinho dessa vez. Dirigiu até o asfalto, não virou, simplesmente continuou em frente. Determinado a não voltar, acelerou. O asfalto se estendia, reto, infinito, sem curvas, sem placas, sem nada. Dirigiu por horas, velocímetro marcando 100 km/h. Deveria estar centenas de quilômetros longe, mas o combustível não baixava. Marcador permanecia em 3/4. Não importava quanto tempo dirigisse. E então viu, à frente, no horizonte, a grande pedra. Estava voltando, mesmo indo reto, mesmo sem virar. Parou o carro, desceu, gritou, berrou contra o vazio. Nada respondeu. Voltou para casa. Denise estava na varanda, olhando para ele, sem expressão, como se soubesse que ele voltaria, como se não houvesse dúvida. Os suprimentos não acabaram. Deveriam. 6 semanas passaram, depois 8, depois 12, mas a despensa permanecia abastecida, não magicamente cheia, apenas suficiente, sempre faltando 1 ou 2 dias para acabar, mas nunca acabando. Jorge parou de contar dias. Não fazia sentido. O tempo estava errado. Relógio marcando horas, mas sol nascendo e se pondo em intervalos que não correspondiam. Às vezes noite durava horas, às vezes minutos, sem padrão. Ele tentou queimar a casa, pensamento desesperado. Se a fazenda fosse destruída, talvez a estrada liberasse. Talvez o mundo voltasse ao normal. Ateou fogo no quarto. Chamas subiram, consumiram cortinas, cama, parede. Saiu, esperou. Depois de 1 hora entrou novamente. Quarto intacto, sem sinais de fogo, sem cheiro de fumaça, como se nada tivesse acontecido. Denise estava sentada na cama, a mesma cama que ele tinha visto queimar. Ela olhou para ele. Pela primeira vez em semanas falou: "Não pode destruir. Faz parte. Como nós, como a estrada. Tudo conectado, tudo permanente." Jorge recuou. A voz dela estava errada. Tom diferente, cadência diferente. Como se outra pessoa estivesse usando suas cordas vocais. Ele correu para a caminhonete. Último recurso. Não usaria a estrada. Dirigiria direto pela mata, através das árvores. Não importava os danos ao veículo. Acelerou. Saiu da estrada. Invadiu a floresta. Galhos quebrando contra a para-brisa. Árvores arranhando laterais. Mas penetrando. Avançando. Dirigiu por 10 minutos, violentamente, destruindo o mato, abrindo caminho forçado. Emergiu em clareira. E no centro da clareira, a casa. Sua casa. Vista de ângulo diferente, mas inconfundível. Tinha dirigido em linha reta para longe, terminado no próprio quintal. Jorge desistiu. Saiu do carro. Entrou na casa. Denise estava cozinhando, como se nada tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse tentado fugir. Sentou-se. Comeu. O sabor estava correto. Comida que Denise sempre fazia. Familiar. Confortável. E percebeu. Estava aceitando. A prisão. O loop. A impossibilidade. Simplesmente aceitando como nova realidade. Parte dele gritava resistência, mas a voz estava distante, abafada, sendo sobreposta por aceitação tranquila. Começou a escrever novamente. Não o livro original, novo livro, sobre fazenda, sobre estrada, sobre não poder sair. Palavras fluindo sem esforço, como se estivessem sendo ditadas. Denise pintava, sempre a mesma cena. A estrada, curva, pedra, tronco, repetidamente. Centenas de versões, levemente diferentes, mas sempre a mesma essência. E eles pararam de tentar sair. Rotina estabeleceu-se. Acordar, comer, trabalhar, dormir, repetir. Eternamente. Até que um dia, carro apareceu. Subindo a estrada. Casal jovem, procurando a fazenda. Novos proprietários. Tinham comprado recentemente. Jorge não entendia. Ele não tinha vendido, não podia vender, estava preso.
mas os documentos que o casal mostrou eram legítimos. Venda registrada. Jorge Batista, vendedor. Assinatura reconhecida. Ele não lembrava de assinar, mas era sua assinatura. O casal perguntou se Jorge e Denise precisavam de carona para a cidade, colher seus pertences restantes. Jorge aceitou. Subiu no carro deles. Denise também. Silenciosa. O carro desceu a estrada. 12 quilômetros. Jorge reconhecendo cada detalhe. Pedra, curva, tronco. Chegaram ao asfalto. Viraram. Continuaram. E não voltaram. Seguiram reto. Cidade apareceu no horizonte. Chegaram. Jorge desceu. Confuso. Funcionou. Conseguiram sair. Olhou para trás. O carro. O casal. Denise. Eles acenaram. Sorriram. E foram embora. De volta para a fazenda. Jorge ficou na cidade. Atordoado, livre, mas vazio. Tentou reconstruir vida, mas algo faltava. Parte dele tinha ficado. Na fazenda, na estrada, no loop. 6 meses depois, voltou. Precisava entender. Precisava verificar. Dirigiu os 12 quilômetros. Chegou à fazenda. O casal jovem estava lá. Mas não eram mais jovens. Envelhecidos. Décadas em meses. Olhos vazios. Movimentos mecânicos. E Denise, ainda na varanda, pintando. Mesmas cenas. Mesma estrada. Ela olhou para Jorge. Sorriu. Primeiro sorriso verdadeiro em meses. Bem-vindo de volta, ela disse. Sabíamos que voltaria. Todos voltam. A estrada sempre traz de volta. Jorge entendeu. Não era prisão. Era pertencimento. A fazenda escolhia. A estrada mantinha. Quem era escolhido ficava. Até ser substituído. Então podia sair. Mas sempre voltava. Porque parte de si permanecia. Sempre. Ele entrou. Retomou a escrita. O livro que nunca terminaria. Sobre a estrada que nunca deixava partir. Porque a fazenda Último Suspiro tinha nome apropriado. Era onde última liberdade morria. Onde estrada fechava círculo. E retorno era inevitável. Para sempre. Existem construções feitas para armazenar grãos. E existem outras que armazenam coisas que deveriam permanecer enterradas. A fazenda Santa Clara tinha 3 silos. 2 modernos, metálicos, brilhantes, de 20 metros de altura. E um antigo, de tijolos escuros, construído há mais de um século que ninguém usava há décadas. Quando Rafael e Paula Mendonça compraram a propriedade, o silo antigo foi apresentado como curiosidade histórica. Patrimônio. Agregava charme rústico. Os 2 silos modernos eram suficientes para a operação. O antigo podia ficar como decoração. Rafael trabalhava com agricultura familiar há 15 anos. Produção de milho, soja, trigo. Negócio estabelecido. A nova fazenda era expansão. 100 hectares adicionais. Mais espaço para plantio. Mais capacidade de armazenamento. Chegaram em abril com os 2 filhos, Gustavo, 16 anos, e Camila, 12. Adolescentes entediados pela mudança para interior, mas adaptando-se. O silo antigo ficava afastado, 300 metros da casa. Estrutura cilíndrica de tijolos vermelhos escurecidos pelo tempo, 10 metros de diâmetro, 15 de altura. Porta de metal corroída. Janelas estreitas no topo, vidros quebrados há décadas. Rafael verificou. Interior vazio. Piso de concreto rachado. Paredes cobertas de mofo. Cheiro de umidade e decomposição vegetal. Inutilizável sem reforma custosa. Não valia investimento. Planejava apenas selar a porta. Impedir entrada. Evitar acidentes. Mas Gustavo tinha outros planos. Adolescente entediado no campo. Sem amigos próximos ainda, decidiu transformar o silo em espaço próprio. Esconderijo. Local para ficar sozinho. Limpou, varreu, levou cadeira velha, caixa de som, alguns livros. Criou refúgio. Rafael permitiu. Melhor que o filho ficasse entediado sem fazer nada, desde que fosse seguro. Gustavo passou tardes ali, lendo, ouvindo música, às vezes desenhando. Solidão adolescente autoimposta. Paula notou mudança depois de 2 semanas. Gustavo ficou mais quieto. Sempre foi introvertido,
Mas agora era silêncio diferente, mais profundo. Quando falava, parecia distante, como se pensamentos estivessem em outro lugar. E começou a ir ao silo à noite. Depois do jantar, ficava horas, voltava tarde. Quando questionado, dizia apenas que gostava da paz, da escuridão, do eco. Camila quis ver o refúgio do irmão. Gustavo recusou. Pela primeira vez em anos, foi agressivo com ela. Gritou. Disse que era espaço dele, que ela não podia entrar. Paula ficou preocupada, conversou com Rafael. Ele concordou em verificar, certificar que não havia nada perigoso no silo. Drogas, álcool, qualquer coisa. Foram juntos. Gustavo estava lá, sentado no centro do piso. Apenas sentado, olhando para cima, para o teto. Rafael chamou. Gustavo não respondeu imediatamente. Levou segundos. Então virou-se, lentamente, como se despertando. O que estava fazendo? Ouvindo, Gustavo respondeu. Ouvindo o quê? Não havia som. Apenas silêncio. Eles. Os que estão nas paredes. Rafael verificou as paredes. Tijolos sólidos, mofo, rachaduras. Nada mais. Não há ninguém nas paredes, filho. É só um prédio velho. Gustavo sorriu. Não há agora, mas houve. E ainda estão. Só precisa ouvir direito. Paula sentiu calafrio. A forma como Gustavo falou. Factual. Calma. Como se fosse verdade óbvia. Proibiram Gustavo de voltar ao silo. Adolescente protestou. Ficou furioso, mas obedeceu, aparentemente. Porque à noite Rafael o via, da janela do quarto. Figura atravessando o pasto escuro, indo para o silo, ficando horas, voltando antes do amanhecer. Rafael trancou a porta do silo, cadeado pesado. Gustavo não tinha chave. Na manhã seguinte, o cadeado estava no chão, aberto, não arrombado, não cortado, apenas aberto, como se chave correta tivesse sido usada. E Gustavo estava dormindo, profundamente. Quando acordou, não lembrava de ter saído. Rafael examinou o silo novamente. Luz do dia completa, procurando explicação. As paredes tinham manchas. Não percebia antes, ou não estavam ali antes. Desenhos no mofo, não aleatórios, padrões, formas humanoides, dezenas delas, pequenas, como crianças. E no centro do piso, círculo, desenhado recentemente. Substância escura, não tinta, não lama, algo orgânico. Rafael esfregou, não saiu. Estava absorvido no concreto, como se tivesse sido queimado ali. Ele decidiu demolir o silo, remover completamente. Não importava o custo. Havia algo errado com aquela estrutura. Contratou empresa, equipamento pesado. Começariam segunda-feira. Durante o fim de semana, Camila desapareceu. Não fugiu. Simplesmente não estava. Quarto vazio. Roupas no armário. Mas ela ausente. Procuraram propriedade inteira. Paula histérica. Rafael desesperado. Gustavo estranho. Calmo demais. Como se soubesse algo. Encontraram Camila no silo. No centro do círculo. Deitada. Olhos abertos. Imóvel. Rafael a pegou. Sacudiu. Camila não reagiu. Respirando. Viva. Mas não responsiva. Levaram ao hospital. Médicos não encontraram nada. Fisicamente saudável. Apenas ausente. Como em coma. Mas ondas cerebrais ativas. Muito ativas. Como se mente estivesse trabalhando intensamente. Camila ficou internada 3 dias. Então acordou. Sentou-se. Olhou ao redor. Sorriu. Paula a abraçou, chorando. Camila retribuiu. Mas o abraço era mecânico. Sem calor. O que aconteceu? Onde você estava? Dentro, Camila respondeu. Com os outros. Eles mostraram coisas. Explicaram. Agora eu entendo. Paula olhou para Rafael. Terror mútuo. Levaram Camila para casa. Mas não era mais completamente Camila. Falava diferente. Movia-se diferente. E à noite, ia para o silo, junto com Gustavo. Rafael o seguiu. Observou de longe. Os dois entravam, sentavam-se no círculo e ficavam completamente imóveis, por horas, até que claridade os mandava de volta.
Ele finalmente entrou durante o dia, determinado a entender. O interior tinha mudado. Paredes cobertas agora. Não só manchas. Desenhos completos, figuras, rostos pequenos, incontáveis. E todos olhando para baixo, para o centro, para o círculo. Rafael ouviu. Forçou-se a ficar quieto. Ouvir realmente. Som fraco, muito fraco. Como sussurros, vindos das paredes, não através, de dentro delas. Aproximou-se. Encostou o ouvido no tijolo. Vozes, crianças, muitas, cantando. Não música reconhecível, melodia antiga, palavras em língua que não conhecia, mas o sentido penetrava, direto na mente, sem tradução. Chamado, convite, promessa de pertencimento, de nunca estar sozinho, de fazer parte de algo eterno. Rafael recuou, mas o som permaneceu, não nos ouvidos, na cabeça, ecoando, insistente. Pesquisou o histórico do silo, arquivos municipais, jornais antigos, encontrou. 1897. Incêndio na escola adjacente à fazenda. Prédio de madeira. Queimou completamente. 23 crianças mortas, presas. Portas trancadas por fora. Nunca explicado se foi acidente ou intencional. Corpos foram enterrados, mas não onde. Registros não especificavam local. O silo foi construído 2 anos depois, 1899, exatamente onde a escola tinha estado. Rafael entendeu. Não foi construído sobre fundação nova. Foi construído sobre as cinzas, sobre os restos, aprisionando-os, selando. E agora estava vazando. As vozes, as presenças, encontrando quem ouvia, quem era receptivo. Crianças, jovens, mentes ainda maleáveis. Gustavo e Camila não estavam possuídos. Estavam sendo atraídos, incorporados, tornando-se parte do coletivo preso nas paredes. Rafael tentou exorcismo. Padre local, homem cético mas disposto. Entraram no silo. Padre começou orações, água benta, rituais. Os desenhos nas paredes se moveram, não figurativamente, literalmente. Figuras deslizando sobre tijolos, convergindo, formando massa, rosto gigante, composto de 23 rostos menores. E falou: não vós, pensamento direto, não podem nos libertar, não podem nos expulsar. Estamos fundidos com a terra, com a estrutura. Somos o silo agora. E o silo é permanente. O padre fugiu, recusou-se a voltar. Rafael tentou demolição sozinho. Marreta, picareta, atacando tijolos. Cada tijolo removido voltava. Durante a noite, recolocado, perfeitamente, como se nunca tivesse sido tocado. E Gustavo e Camila pioraram. Passavam dias inteiros no silo agora. Raramente saíam. Comiam pouco. Emagrecia visivamente. Pele ficando pálida. Olhos fundos. Movimentos cada vez mais sincronizados. Como se compartilhassem mente única. Paula implorou para irem embora. Abandonar fazenda. Levar os filhos. Mesmo à força. Tentaram. Empacotaram tudo. Forçaram Gustavo e Camila para a caminhonete. Dirigiram. 10 quilômetros pela estrada. Camila começou a gritar. Não dor. Pânico. Como se estivesse sendo arrancada de algo essencial. Gustavo convulsionou. Corpo rígido. Olhos revirando. Rafael parou. Voltou. À medida que se aproximavam da fazenda, as crianças acalmavam, relaxavam. Quando chegaram ao silo, saíram correndo. Entraram. Sentaram-se no círculo e ficaram tranquilos, completos. Rafael e Paula entenderam. Não podiam levar os filhos. Os filhos pertenciam ao silo agora, tão completamente quanto os 23 de 1897. Ficaram. Não tinham escolha. Não abandonariam os filhos. Meses passaram. Gustavo e Camila viviam no silo. Rafael e Paula levavam comida, água. Os filhos aceitavam, minimamente, o suficiente para não morrer. E então, Paula começou a ouvir as vozes. Não resistiu como Rafael. Apenas cedeu. Estava cansada de lutar, de sofrer. Foi ao silo, sentou-se com os filhos no círculo. Rafael observou.
impotente. Paula ficou dias, então semanas. Voltava ocasionalmente, para lavar-se, comer brevemente, mas sempre retornava, e quando falava, era com voz coletiva. Mesma entonação de Gustavo e Camila. 3 pessoas, uma mente. Rafael resistiu. Por 1 ano, sozinho na fazenda, cultivando, colhendo, vendendo, mantendo normalidade superficial. Mas à noite, ouvia as vozes chamando, prometendo fim da solidão, fim da dor, pertencimento absoluto. Eventualmente foi até o silo, apenas para verificar, apenas para ver a família. Eles estavam lá, os 3, magros, pálidos, mas sorrindo, felizes de forma estranha, completa. Ofereceram lugar ao lado. No círculo. Havia espaço. Sempre havia espaço para mais. Rafael sentou, apenas por minuto, apenas para sentir o que eles sentiam. As vozes o envolveram, calorosas, acolhedoras. 23 crianças que nunca cresceram. Nunca foram além. Presas, mas não sozinhas. Juntas, para sempre. E agora, não apenas 23, 27. Rafael levantou, tentou, mas pernas não responderam. Corpo pesado demais. Mente nebulosa. Sentou novamente. Aceitou. A Fazenda Santa Clara foi vendida anos depois. Abandono fiscal. Ninguém pagava impostos. Ninguém reclamava propriedade. Novo dono encontrou família. No silo. Os 4. Mumificados. Sentados em círculo. Expressões serenas. Polícia investigou. Mortes indeterminadas. Sem trauma. Sem toxinas. Apenas pararam de viver, juntos. O silo foi finalmente demolido. Dinamite. Explosão controlada. Estrutura caiu. Tijolos espalhados. Pó subindo. Mas quando o pó assentou, algo permanecia. Círculo no chão. Marcado. Queimado no solo. Impossível de remover. E à noite moradores próximos ouvem. Vozes. Crianças cantando. E adultos. Juntos. Em harmonia impossível. Porque o silo não era apenas estrutura. Era prisão. E tumba. E templo. E o que foi selado ali em 1899 nunca foi libertado. Apenas expandido, acumulando almas, crescendo, esperando, porque 27 não é número final. O círculo sempre tem espaço, e vozes sempre chamam. E eventualmente todos ouvem, todos cedem, todos se juntam, para sempre. Existem construções que não foram feitas para abrigar animais. Foram feitas para abrigar o que vem buscá-los. A fazenda 3 Irmãos tinha um estábulo no centro exato da propriedade. Construção antiga, pedra e madeira escura, telhado alto com vigas expostas. Grande demais para os 60 hectares ao redor. Comportava facilmente 100 cavalos, mas a fazenda nunca teve mais que 10. Quando Mário Costa comprou a propriedade, o estábulo foi apresentado como ponto forte. Estrutura sólida centenária. Patrimônio histórico da região. Agregava valor. Diferencial para quem quisesse trabalhar com equinos de qualidade. Mário trabalhava com cavalos há 20 anos. Treinador, criador, competidor. Conhecia cada aspecto do negócio. A fazenda era investimento calculado. Localização boa, pasto adequado, instalações prontas, só precisava de cavalos e clientela. Chegou com a esposa Helena e 6 éguas prenhas. Animais de linhagem superior. Gestações programadas. Potros que valeriam pequena fortuna. Plano era estabelecer aras, vender reprodutores, treinar para competições. O estábulo impressionou. Baias espaçosas, piso bem drenado, comedouros de pedra maciça integrados às paredes. Ventilação perfeita. Iluminação natural abundante durante o dia. Construção pensada nos mínimos detalhes. Mas havia peculiaridades. No centro do estábulo, área circular de 10 metros de diâmetro, sem divisórias. Apenas piso de pedra polida lisa, desgastada pelo tempo. E ao redor dessa área, as baias formavam um círculo perfeito. Todas voltadas para dentro. Todas com visão direta do centro. E na parede do fundo, afastada das baias, porta de madeira maciça.
trancada. Mário perguntou ao antigo dono sobre ela. Depósito, foi a resposta. Antigo. Sem nada importante. Chave se perdeu há décadas. Nem vale arriscar arrombar e danificar a madeira original. Mário aceitou. Não precisava de cada centímetro do estábulo. Tinha espaço mais que suficiente. Instalou as éguas, 5 nas baias voltadas para o centro, uma em baia lateral. Os animais se adaptaram bem. Comiam adequadamente, comportavam-se calmamente, gestações progredindo sem complicações. Exceto à noite. Todas as noites, entre 2 e 3 da manhã, os cavalos ficavam agitados. Mário ouvia do quarto. Relinchos nervosos, cascos batendo no chão, som de animais inquietos. Verificava, encontrava as éguas acordadas, alertas, olhando fixamente para o centro do estábulo. Orelhas eretas, narinas dilatadas, postura de quem detecta predador. Mas não havia nada ali, apenas o círculo de pedra vazio, escuro, silencioso. Mário atribuiu a adaptação. Ambiente novo. Hormônios de gestação. Passaria. Não passou. A agitação continuou. Sempre no mesmo horário. Sempre com os animais focados no centro vazio. E então, a primeira égua pariu. Processo normal, sem complicações. Potro saudável, forte. Levantou-se em minutos. Mário ficou satisfeito. 1º de 6. Começo do negócio. Deixou mãe e potro na baia. Pela manhã verificaria novamente. Acordou às 2h40. Não por barulho dos cavalos, por silêncio. Silêncio absoluto, antinatural. Nenhum som de animal, nenhum movimento. Desceu para o estábulo. As éguas estavam imóveis, todas de pé, todas olhando para o centro. E no centro, o potro. Não na baia com a mãe. No círculo de pedra, sozinho, de pé, completamente imóvel. Mário entrou no estábulo. O potro não reagiu à sua aproximação. Não virou a cabeça. Não moveu orelhas. Apenas permaneceu estático, olhando fixamente para a porta trancada do fundo. Mário pegou o potro. Levou de volta para a baia da mãe. O animal não resistiu, mas estava rígido. Músculos tensos como madeira. Temperatura corporal baixa demais. Colocou-o ao lado da égua. Ela o cheirou. Recuou. Relinchou. Nervosa, como se não reconhecesse a própria cria. O potro permaneceu imóvel. Não procurou mamar, não se deitou. Apenas ficou de pé, olhando para o fundo do estábulo. Pela manhã estava morto, frio, rígido, sem marcas, sem sinais de luta ou doença. Simplesmente morto. Veterinário não encontrou causa. Animal saudável. Apenas parou de viver. Mário enterrou o corpo. Prejuízo, mas acontecia. Nascimentos tinham riscos. A segunda égua pariu uma semana depois. Gêmeos. Raríssimo em cavalos, geralmente problemático. Mas ambos nasceram saudáveis. Mário os deixou com a mãe. Trancou a baia com cuidado extra. Verificou 3 vezes. Às 2h40, acordou. Desceu. Baia trancada. Mas vazia, exceto pela égua. Os potros estavam no centro do estábulo. 2 animais recém-nascidos, que mal conseguiam ficar de pé horas atrás, agora perfeitamente estáticos no círculo de pedra. Posicionados simetricamente, ambos olhando para a porta trancada. Mário os pegou. Levou de volta, mas já sabia. Pela manhã estariam mortos. Estavam. Ambos. Mesmas características, sem causa aparente. Helena quis chamar padre, benzer o estábulo. Havia algo errado ali, algo não natural. Mário resistiu. Não acreditava em superstição. Tinha que haver explicação racional. Toxina no ambiente, patógeno desconhecido, algo detectável, tratável. Mandou analisar água, ração, pasto, ar. Tudo normal. Nenhuma contaminação. As outras éguas pariram nas semanas seguintes. 4 potros. Todos saudáveis ao nascer. Todos encontrados no círculo de pedra às 2h40. Todos mortos pela manhã. 6 nascimentos. 6 mortes. Padrão inegável. E a porta do fundo começou a vazar. Não água. Algo mais espesso, negro, escorrendo por baixo, pelas frestas nas laterais.
substância viscosa que cheirava a estábulo antigo, feno podre, couro deteriorado, morte. Mário decidiu arrombar a porta. Precisava saber o que havia atrás, o que estava atraindo os potros, o que estava matando-os. Usou pé de cabra. A madeira era incrivelmente densa, resistente. Levou horas, mas eventualmente cedeu. Dobradiças antigas quebraram. A porta caiu para dentro. Atrás dela, não depósito, escadaria, descendente, pedra escura, antiga, levando para baixo do estábulo. Mário pegou lanterna, desceu. Degraus gastos pelo uso, paredes suando umidade fria, cheiro intensificando. A escada terminava em câmara, grande, cavada na rocha sob o estábulo. E nas paredes, baias, não como as de cima. Essas eram pequenas, apertadas, mais parecidas com celas. E em cada uma ossos, cavalos, dezenas deles, empilhados, alguns ainda com pedaços de couro preservado, crinas intactas, como se tivessem sido guardados ali recentemente, mas a deterioração indicava décadas, talvez séculos. No centro da câmara, estrutura, mesa de pedra, entalhes ao redor, não decorativos, funcionais, canaletas para drenagem, para sangue, e nas paredes, inscrições, não português, não língua que Mário reconhecia, símbolos antigos, repetitivos, obsessivos. Helena tinha descido atrás dele. Ficou pálida ao ver a câmara. Precisamos sair, agora, vender isso, ir embora. Mário concordou. Mas quando tentaram subir, a escada estava diferente, mais longa. Degraus multiplicados, subiam, mas não chegavam, como se a distância até o estábulo tivesse se expandido. Finalmente emergiram, exaustos, desorientados. O estábulo estava escuro, lua a única iluminação através das janelas altas, e as baias não estavam vazias. Éguas presentes como deveriam, mas havia outros. Nas baias que Mário não usava. Cavalos que ele não tinha trazido, magros, olhos fundos, pelagem opaca. Observando, Mário contou 20 cavalos. O estábulo tinha 12 baias ocupáveis, mas agora havia 20 cavalos, e mais aparecendo, materializando nas sombras, preenchendo espaços que não existiam. Helena correu para casa. Mário a seguiu. Trancaram-se. Não dormiram. Pela manhã, verificou. 5 éguas presentes. Nenhum cavalo estranho. Como se nada tivesse acontecido. Mas no círculo central, marcas. Não estavam ali antes. Sulcos na pedra. Padrão circular. Como cascos batendo no mesmo ponto repetidamente, por tempo suficiente para desgastar rocha. Mário contactou o historiador local. Perguntou sobre a fazenda, sobre o estábulo. O historiador ficou quieto. Depois perguntou se Mário tinha perdido animais. Potros especificamente. Mário confirmou. 6. O historiador suspirou. Explicou. A fazenda tinha história. O estábulo foi construído há 200 anos. Não para criar cavalos, para sacrificá-los. Culto antigo. Europeus que vieram para o Brasil trazendo práticas proibidas. Acreditavam que cavalos eram portais, que sacrificando potros recém-nascidos em local específico, ao redor de centro consagrado, podiam abrir passagem. Para o que registros não esclareciam. Apenas os que esperam. O culto foi descoberto. Membros executados. Estábulo lacrado. Mas continuou sendo usado. Gerações subsequentes não sabiam. Apenas criavam cavalos. E potros morriam. Sempre morriam, 6 por geração, depois paravam. Como se cota fosse cumprida, até próxima família chegar. Mário tinha perdido 6. A cota estava completa, por enquanto. Mas agora a passagem estava aberta. Porta arrombada. Selo quebrado. E o que esperava embaixo podia subir. Naquela noite, às 2h40, Mário acordou com som. Não dos cavalos, de cascos. Muitos cascos, batendo no piso de pedra do estábulo. Eco rítmico, pesado. Olhou pela janela. O estábulo estava iluminado de dentro. Luz que não vinha de lanternas. Brilho esverdeado, pulsante. E sombras movendo-se. Formas equinas,
Dezenas, circulando o centro, sempre no sentido anti-horário. Marcha fúnebre. Helena implorou para não descer. Mário concordou. Esperariam amanhecer, mas de manhã as éguas tinham desaparecido. Baias vazias, portões abertos de dentro. Mário as procurou. Encontrou no pasto mais distante, todas juntas, tremendo, suadas, como se tivessem corrido a noite inteira, e marcadas. Cada uma tinha símbolo queimado no flanco. Não por ferro quente, a pele simplesmente mostrava o desenho, como tatuagem espontânea, os mesmos símbolos das paredes da câmara. Os cavalos nunca se recuperaram, pararam de comer adequadamente, emagreceram. Olhos fundos, pelagem opaca. Exatamente como os que Mário tinha visto naquela noite. Em um mês, morreram. Todas as 5. Uma por semana. Sempre às 2h40. Sempre no círculo central do estábulo, não importa onde Mário as prendesse. E cada morte trazia mais visitantes noturnos, mais cavalos espectrais circulando, mais luz esverdeada, mais sons de cascos em pedra. O estábulo estava vivo, ou abrigando algo vivo. Algo que tinha esperado, paciente, gerações. Alimentado por sacrifícios involuntários. 6 potros por família, tributo inconsciente. Mas agora o selo estava quebrado, a passagem aberta. E Quota não era mais suficiente. Queria tudo, todos os cavalos, todas as almas equinas que pisassem ali. Eventualmente, talvez não apenas cavalos. Mário e Helena abandonaram a fazenda, deixaram tudo, casa, equipamentos, documentos, fugiram. A fazenda foi vendida, barata. Novo dono era criador de cavalos. Achou o estábulo magnífico, perfeito para negócio. Trouxe 20 animais, éguas, garanhões, potros jovens. 2 semanas depois, polícia foi chamada. Novo dono tinha desaparecido. Cavalos encontrados mortos, todos, no círculo central, empilhados, como oferenda. E a escadaria sob o estábulo estava aberta, luz esverdeada emanando de baixo, som de cascos, incontáveis cascos, marchando nas profundezas. Ninguém desceu para verificar. A fazenda foi interditada, abandonada, cerca instalada, avisos de perigo. Mas à noite moradores próximos reportam sons. Cavalos, centenas deles, galopando, círculos eternos, marcha que nunca para, porque o estábulo não foi construído para abrigar, foi construído para acumular. E o que estava embaixo agora tem porta aberta, e fome nunca saciada, e paciência infinita, esperando o próximo que ousar trazer cavalos, esperando expandir a manada, esperando completar o trabalho começado 200 anos atrás. Porque alguns lugares não são santuários, são armadilhas, e o estábulo sempre espera. Esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por ouvir até aqui. Lembre-se de curtir e comenta de onde está ouvindo. E como sempre, bons sonhos, boa vida e boa sorte.